Após a década de 1930, a economia brasileira entrou em um processo de transição entre o modelo agroexportador e o urbano industrial. No modelo agroexportador, o território se organizava em forma de arquipélago, ou seja, cada região produzia algo e alguma das regiões mantinha uma relação econômica melhor com o exterior do que a outra. Como elas não possuíam relação, o governo não enxergava motivo para interligá-las por meio de rodovia e etc., pois não existia um interesse econômico. Mas com o modelo urbano industrial, as coisas mudaram, visto que a industrialização se baseou no modelo de substituição de importação, ou seja, o mercado interno passava a ser o destino mais importante das mercadorias produzidas. Era preciso criar um mercado interno porque no país havia mercados regionais isolados, e para pôr um fim nisso, o governo pensou em fazer uma integração do território nacional. Então era preciso incluir uma ação governamental que leve os serviços públicos como educação, saúde e a justiça para todas as áreas, e não apenas a construção de meios de transporte e comunicação. O processo de integração seria uma união entre as antigas ilhas agroexportadoras, formando uma economia urbana industrial, ou seja, tanto o sertão nordestino como a capital paulista ou a Amazônia participavam desse modelo, mas com papéis diferentes. Com a integração do território nacional, passou a existir no Brasil uma divisão territorial do trabalho, e essa divisão vem dificultando a solução de muitos problemas sociais, a qual depende de maior integração para levar boas condições de vida para o território. Dividimos o Brasil pela proposta do IBGE, incluindo as 5 regiões denominadas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa regionalização está baseada em uma tentativa de dividir o território nacional em partes relativamente homogêneas, quanto a maior número de características destacando-se tanto a paisagem natural quanto as relações sociais. A Amazônia, enquanto região geoeconômica, não se limita ao estado do Amazonas nem coincide com os limites da região norte definidos pelo IBGE. Pelo contrário, a definição de seus limites segue os mesmos critérios que utilizamos para as regiões Nordeste e Centro-Sul. Por um lado, a Amazônia é tomada como o Brasil do futuro e, por outro, como grande área de reserva. Em meados do século XX, a região era concebida como uma área virgem, cheia de recursos naturais, esperando para ser explorada. Nesse sentido, vários projetos foram implantados com a intenção de integrar a região na economia nacional. Existem também os grupos de populações amazônicas que lutam pelos seus direitos, principalmente os indígenas e os seringueiros. Juntos, esses grupos formaram, a partir de 1989, a União dos Povos da Floresta. Em 1966 foi criada a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, órgão do governo federal que tinha por objetivo planejar o desenvolvimento da região por meio da agropecuária e da mineração. Em 1970 foram criados o Programa de Integração Nacional e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os quais uniam a construção de rodovias e a colonização em torno delas. O principal projeto foi o da Transamazônica, rodovia projetada para ligar o Nordeste à região da Amazônia Ocidental, cruzando a área meridional da Floresta Amazônica. Porém, a falta de apoio por parte do INCRA e os problemas para a construção da própria estrada acabaram levando ao insucesso desse projeto. O outro lado da questão amazônica gira em torno da temática da preservação do meio ambiente, como a preocupação com a proteção da biodiversidade. Essa biodiversidade tem uma importância estratégica para a pesquisa. E isso criou um novo problema, que é o da biopirataria. Por conta da falta de investimentos nacionais em pesquisas, pesquisadores atuam na região com ou sem autorização do governo e conseguem transformar conhecimentos indígenas sobre o uso de algumas plantas em patentes de grandes empresas. O Nordeste tem uma imagem de miséria e seca que são produtos do processo de integração do território nacional. Seu clima é mais seco que o resto do país, principalmente no polígono das secas. Na zona da mata, porém, não existe clima semiárido e muito menos seca. Foi uma área de grande ocupação na era da colonização e concentrava as riquezas do território. No final do século XIX, a produção de cana era grande. O sertão tem a pecuária extensiva, onde a produção não era em forma de plantation como o açúcar. Era pecuarista por meio dos meeiros e parceiros, onde davam parte de sua produção aos coronéis como pagamento por usar suas terras.
virou um grande algodoal com o aumento da demanda internacional do açúcar. No Agreste, tem a produção de subsistência baseada nas pequenas propriedades e o meio norte, uma economia vinculada com a Amazônia e baseada no extrativismo vegetal. Com o desenvolvimento da industrialização do Centro-Sul, a economia do Nordeste enfrenta uma grande concorrência. Com isso, os pequenos produtores têm que aumentar sua produção para vencê-la, levando algumas vezes ao êxodo rural. Em 1959, criou-se o SUDENE, que cuida dos problemas sociais da região. Ele atua de duas formas, com incentivos fiscais e criação de subsídios. O segundo conseguia manter bons níveis de vida, mas com baixa produtividade, e o primeiro não deu certo. Tudo isso traz ao Nordeste uma região com mão de obra barata que trabalha em todos os serviços. Centro-Sul caracteriza-se como a região mais industrializada do país, além de apresentar maior PIB e DH. Mais precisamente São Paulo, que adquiriu algumas características que são bastante interessantes para a instalação de indústrias. Logo, a cidade tornou-se centro da transição do modelo agroexportador para urbano industrial. Foram, então, construídas as primeiras indústrias do processo de substituição de importações. Pode-se, então, verificar que o processo de modernização brasileiro iniciou-se pelo estado de São Paulo e sua primeira grande consequência foi o fim do isolamento entre as regiões do país e a decadência das pequenas manufaturas locais das outras regiões. Como as indústrias paulistas tinham melhores condições econômicas e políticas para o crescimento, acabaram filtrando seus produtos nas principais cidades do Nordeste e do Sul, levando ao início da divisão territorial do trabalho. É verificável atualmente um movimento de desconcentração das atividades industriais no país por causa dos problemas presentes nas grandes cidades e da modernização do território nacional como um todo. As indústrias que tinham que se instalar em São Paulo para ficarem próximas ao mercado consumidor, hoje não têm mais essa necessidade. Porém, toda essa concentração de tecnologia é feita por meio do modelo econômico capitalista. Dessa forma, o uso da técnica incorporada tem um preço. Quanto maior a intensidade de transformação de um lugar por meio da incorporação de tecnologia, maior é o preço da terra. E, portanto, os lugares mais desenvolvidos são também os mais caros. Além disso, o preço do solo urbano em uma grande metrópole é bem maior que em uma cidade do interior. Sem falar de que as grandes cidades geralmente são palco de uma intensa organização dos trabalhadores na luta por maiores salários e melhores condições de emprego, o que leva ao aumento do preço da mão de obra nessas regiões. Mas mesmo com todos esses problemas, o Centro-Sul continua tendo o papel mais importante no setor industrial em território brasileiro. Em primeiro lugar, porque grande parte dessa desconcentração não levou as fábricas para fora da região, mas apenas para o interior dos estados. Em segundo lugar, concentram-se na região os tecnopolos, ou seja, regiões delimitadas nas quais há uma grande concentração de indústrias de alta tecnologia, assim como mão de obra altamente qualificada e centros de pesquisa estatais ou privados.